Bem-vindos ao 413 Testimony Podcast. Hoje estou aqui com a Raquel. Olá. Bem-vinda. Olá. Eu quero desde já agradecer-te por tu teres aceitado o convite, por seres a primeira, a pioneira no nosso projeto. E lá está, é como eu estava a te explicar, aquilo que eu quero é que tu não nos escondas nada do teu testemunho. Não se preocupem. Eu quero saber o antes, eu quero saber o depois, eu quero saber o durante, eu quero saber tudo. Muitos de vocês vão ter um tema. O que é esse tema? Esse tema é algo que vocês me ensinaram no meu processo que fez mudar o meu pensamento. Então que eu acho que é mesmo importante passar para os nossos ouvintes, porque às vezes eles não têm alguém que lhes diga estas coisas. E o teu tema é uma frase que tu me disseste, tem metade da graça, que tu me disseste, que é quando eu estava a falar de X pessoa e tu me disseste: Inês, como é que tu sabes que uma pessoa é realmente de Deus? Porque hoje em dia há tanta gente a falar sobre Deus, sobre a palavra, sobre tudo, mas como é que nós sabemos? E aí tu explicaste, porque nós sabemos pelos frutos da pessoa, nós sabemos pela obra, pelas obras da pessoa. E mais para a frente eu quero aprofundar um bocado isso, eu quero perceber como é que tu chegaste a esse pensamento, onde é que tu aplicas isso na tua vida, em que situações é que tu tiveste que aplicar isso na tua vida. Mas antes disso eu quero começar por saber como é que foi a tua infância, a tua juventude, quem era a Raquel antes de conhecer a Deus. Olha, vai ser a Raquel como vocês nunca viram. Eu nunca... Isso é mais que certo. Isso é mais que certo, porque eu nunca fui assim, se calhar por dados momentos, falei da minha vida, pessoas mais chegadas, minhas clientes, porque as minhas clientes acabam por ser minha família, né? Porque o meu testemunho vai falar sobre isso, que eu praticamente não convivi muito com a minha família. Olha, a minha infância, vamos começar a dizer. A minha infância foi uma infância assim um bocadinho complicada. Tinha um lado bom, que era a parte de fora da minha casa. Tive boas amizades, uma amiga de infância, que é a Eduarda, foi uma pessoa assim muito importante na minha vida na época, né, até um dado momento, porque os pais dela foram assim, uns pais para mim. Então, tirando assim a parte de casa, a minha infância foi muito boa. Foi uma infância assim de verdadeiras amizades, escola, houve muitos percalços na escola, situações difíceis, mas tudo isso tinha a ver com o que nós recebemos em casa. Eu nasci cá, nasci em Portugal, e com um ano fui mandada para São Tomé. Uau! Yeah. Fiquei lá até aos meus 9, 10 anos mais ou menos. Não me lembro assim ao certo, mas eu fiquei lá até mais ou menos 10 anos. Lembro-me de muita coisa boa. Foi aquela infância dura, crua, difícil, porque a África é África, né? Infelizmente. Claro. Mas em lado do amor, eu conheci o amor com a minha avó. O que é a realidade de muitos africanos, O que é a realidade? normalmente. Exatamente. Conheci o amor com a minha avó. Ela era um doce, era o amor em pessoa, a minha avó. Entretanto, a gente vai crescendo e vai se apercebendo das coisas. Alguma coisa não bate certo. Porque que eu estou aqui e as minhas irmãs estão lá? Né? Uau, como é que se lida com isso? Muito sendo criança? complicado, porque crias uma expectativa muito grande na tua vida de que, não, peraí, a minha mãe se calhar está lá, está a trabalhar, está difícil, é o que a minha avó passava para mim para eu não me sentir magoada. Mas também é um bocado o que é que me falta a mim, ou não? É. Porque é que estão lá Porque e que eu... estão lá e eu estou aqui? Pois. E depois fico a saber, nasce a minha irmã mais nova, então, mas espera aí, se há dificuldades, como é que ela ainda vai ter mais uma? Ok, isso cria um conflito muito grande na cabeça de uma criança. 9, 10 anos, não entende. Ok, fui mandada, né? Vim para cá, para Portugal e tudo mais. Na minha mente é o seguinte: vai ser o mar de rosas. O amor que eu não tinha, vou receber. O abraço que eu não tive, vou receber. Porque a minha avó fazia E isso. como é que, estando lá, as pessoas imaginam a vinda para a Europa? Ixi, Como é que imaginam isso? quem está na África pensa que Portugal é um mar de rosas. Pois. Quem tá na África, ainda mais antigamente, agora com as redes sociais, com a internet e tudo mais, ok. Mesmo assim há pessoas que vêm aqui emocionadas. Sim. Mas antigamente, que a gente não tinha internet, não tínhamos telemóvel, era tudo na cabine telefônica. Yeah. As pessoas não tinham noção do que era Portugal. Portugal sempre foi difícil. Tem muita coisa boa,
claro, Claro, como com tudo. tudo, exatamente. Mas também tem o Mas eu seu acho que se lado cria uma ilusão muito quando grande. estás fora. Sim, cria-se uma ilusão muito grande. As pessoas pensam que é só chegar aqui e eu já vou encontrar dinheiro, sei lá onde. Não, aqui é difícil. Como em todo lugar, a África é difícil, a Europa é Claro. difícil, a Ásia é difícil. Só que eu acho que o maior problema das pessoas que vêm da África é de achar que elas não precisam de nada e vão ter tudo. Uhum. Estás a ver? Tipo, não tem que lutar, não tem que batalhar, não é preciso. E eu aqui vou conseguir tudo, todos os meus sonhos. Ok, vais conseguir sim, mas tens que E tu lutar. vieste sozinha. Eu vim sozinha, vim como hospedeira de bordo. Uhum. E quando eu cheguei aqui, pensei que a minha vida, assim, ainda mais na mente de uma criança, né? Claro. A minha vida Era a iria oportunidade ser. de ter a família que. É, exatamente, eu idealizava. Eu sempre gostei muito de família. Sempre fui muito família. É incrível que eu sempre fui família e nunca estive por perto. Yeah, Eu yeah. sempre fui muito família. Sempre quis estar casada. Sempre quis ter filhos. Sempre. Será porque não tiveste isso? Que cresceu E esse. cresceu, exatamente. Eu queria dar o amor que eu sempre tive, eu queria dar para a minha família, para o meu Claro. marido, para os meus filhos. E eu acho sim que também tem a ver. Como eu não tinha, eu queria Porque ter, né? tu não tinhas, então não conhecias a realidade, o que te dava espaço para imaginar como é Exatamente. que seria. Então Exatamente. querias muito pôr isso em ti. É verdade. Aí eu cheguei aqui, a realidade. O maior problema do ser humano é criar expectativas. Uma coisa é quando a gente planeja para para conquistar. Uhum. Tu sabes que tens que lutar, sabes o que tens que fazer e tudo mais. Mas quando entra o sentimento depositado em alguém, não sei se me estou a fazer entender, quando tu crias uma expectativa em alguém, Uhum. uma coisa é quando crias expectativas em Em ti. ti. Que depende de ti. Depende de ti, tu vais lutar, tu vais batalhar para conquistar. Uhum. Outra coisa é quando tu crias uma expectativa na outra pessoa. Esse é um dos maiores problemas de nós seres humanos hoje em dia. É criar expectativa em alguém. E eu criei muita expectativa na minha mãe. Muita. Hoje eu Isto com 10 entendo anos. isso com 10 anos. Hoje eu entendo, ok, eu sou mãe, mas naquela época eu não era mãe, eu era uma criança que ficou anos sem a sua mãe, sem um abraço da sua mãe, sem um perceber o beijinho, sem porquê. perceber o porquê, ouvia rumores e não sabia o que era verdade e o que era mentira, né? Eu cheguei aqui e a minha realidade foi literalmente diferente. Inês, eu praticamente, se eu te disser que eu pouco convivi com a minha mãe, e o pouco que eu convivi foi à base da brutalidade. Yeah. Essa é a realidade de nós, as africanas, né? Principalmente de 30 para cima. Hoje em dia já há diferenças, né? Sim, agora as A coisas gente já vão vê mais mudando. amor nas mães africanas, tudo mais. Mas de 30 para cima tens que limpar, tens que fazer, não podes sair. E aí tu perguntas, porquê? Às vezes nem E tem isso é como muito perguntar o distinto de porquê. como era a tua realidade lá, com a tua avó. É, muito. A minha avó nos deixava. Ok, tinha regras, não vou dizer que não. Uhum. Mas a minha avó era daquelas que ensinava com amor. A minha mãe não. A minha mãe ensinava com porrada. Pois. Estás a E entender? como é que lidas com essa do 8 para 80 de repente, com Foi. 10 anos, a mudar tudo? Estás longe dos teus amigos, da tua escola, toda a vida que tu estiveste habituada Yeah. e de repente vens para aqui com um sonho, não tem nada a ver com a realidade, é o oposto. Como é que tu lidas com isso? Porque era em casa, mas também há adaptação fora de casa. De repente estás na Europa, que não tem nada a ver com a África, tens que ir para uma escola nova, tens que te enturmar em pessoas novas. Acredito que na altura não houvesse muitos negros nas escolas. É assim, na escola onde eu estava, que era a primária de Sacavém, havia, porque era a Lisboa, lá maioria, está. sim, a Claro. maioria era do bairro, era da Quinta do Mocho, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu vim da Quinta do Mocho. A maioria era da Quinta do Mocho, então havia sim africanos, mas Ok. olha, havia uns africanos, vou te contar, a gente era avisados a todo dia. Meu Deus, havia um rapaz que era o colega da minha irmã, meu pai do céu, ele gozava tanto conosco, mas eu tinha sempre a minha irmã, né, que era a minha irmã com quem eu me dava mais, que era a Gereza, ela me defendia muito. Ela me defendia muito da maldade, né, das pessoas. Mas olha, eu vou te dizer, respondendo a tua pergunta, não foi assim difícil essa mudança no início. Não foi difícil. Ainda é a Porque era altura da tudo. emoção. É o Eu estava novo. emocionada.
Claro. Eu vim para Portugal. Yeah, Pai, Europa. eu vim para o país dos ricos. E não sei o quê. Porque a malta lá em Santo Tomé, né? Pensam que aqui. Via Portugal como, uau, pai, Claro. é Europa, a malta lá é rica e não sei o que e tal. E depois a minha mãe era daquelas que, assim, uma coisa também é certa, a minha mãe mandava sempre dinheiro e tudo mais, então eu pensava que a minha mãe estava cheia de dinheiro, mas não, ela estava aqui também a passar por dificuldades e a batalhar. Isso hoje eu entendo. Hoje, claro. Hoje, claro, né, amadureci, então eu entendo, mas naquela época não, então não vou dizer que foi assim, aquela coisa drástica, eu ainda estava emocionada, estava a gostar, né, Tinhas as da tuas irmãs, mudança, conseguiste te adaptar bem sim, no no meio. início sim, aí depois eu fui crescendo, fui tendo as minhas vontades próprias. Havia muitos questionamentos na minha mente, né? Muito porquê de muita coisa. E depois lá está, mãe africana em Portugal, com 5 filhas, éramos 5 meninas. Depois a minha irmã mais velha teve mais uma filha, éramos a casa das 7 mulheres. Éramos todas mulheres. E não havia nenhum homem lá? Não havia nenhum homem lá, era mesmo só mulheres ali. Então era a casa das 7 mulheres, sabe como é que é, né? Uma usa a roupa da outra, né? Eu comecei a crescer e a ver que tudo aquilo que eu idealizei não é a realidade. Não tinha minha mãe. Só para vocês terem uma ideia, é uma coisa assim um pouco íntima, mas que eu posso falar. Isto é a realidade de muitas. Aparece aqueles dias que toda mulher vai ter, né? Aparece aquele momento de tipo, eu pensei, bem, eu vou ter o carinho da minha mãe como as outras tiveram, porque a minha mãe conversou com elas, comigo não. Foi só, vê lá se não engravidas. Tipo, isso choca. Claro. Isso é difícil. Tu estás a passar por aquelas mudanças todas no corpo, nas hormonas. Nas hormonas, exatamente. Se calhar ainda não tens... Sabes o que é, mas não tens 100% a noção do que é que está a acontecer no teu corpo. Exatamente. E de repente não há nenhum tipo de carinho, nenhum tipo de nada, empatia. Era muita frieza. Da minha mãe era muita frieza. A gente, é assim, eu não tô, é assim, não vou estar aqui a julgar a minha mãe, não é isso. Eu sei que eu estou a falar isso, mas isso é realidade. Não estamos a falar, também não estamos a falar do teu pensamento de hoje em dia, estamos a falar do pensamento de uma criança de 10 anos. 10 anos, exato. Não, Claro. pronto, naquela época eu já tinha uns 12 anos, que foi quando aconteceu isso. E eu comecei a colocar na minha cabeça, minha mãe não gosta de mim. Eu vim aqui atrapalhar. E culpavas-te? Culpava, e muito. Vá lá que, graças a Deus, não fui de me mutilar e tudo mais. Mas eu sei que isso é a realidade de muitas jovens hoje em dia. De muitas crianças hoje em dia. De colocar na cabeça, a minha mãe não gosta de mim, eu não vim aqui fazer nada, pelo contrário. Eu vim aqui atrapalhar a família da minha mãe, que ela criou, porque eu já nem me sentia parte. Eu não me sentia... Sabes quando é que eu me sentia fazer parte? E eu tinha o maior prazer, Inês, é incrível, como eu sempre tive o maior prazer, limpar. Pois, porque te sentias útil. Sentia-me útil. E chegavam para mim, as minhas irmãs chegavam para mim, olha, a mãe te mandou limpar. Como elas sabiam que eu fazia? Ela mandou-me a mim. Não, a mãe te mandou limpar. Era mentira. Era mentira porque era o dia delas. Era o dia delas de limpar. E elas chegavam para mim e diziam... Mas será que dentro tu pensavas tipo, ok, se eu fizer isto super bem, então vai haver uma recompensa. Ela vai olhar para mim, ela vai me ver, eu vou ser vista nesta casa. Eu vou ser vista nessa casa. É assim que eu pensava. Engomava. Mas é engraçado que eu não tinha maldade. Eu fazia sem maldade. Claro. Eu engomava a roupa de toda a gente lá em casa. Eu limpava o quarto da minha mãe. Olha, eu me lembro, isso é uma parte, mas é algo assim que é para a gente ter noção de como a mente de uma criança é pura. Houve uma vez que a minha mãe comprou, a minha mãe era daquelas que assim, ela tinha muitas dificuldades, mas quando ela era para comprar, ela comprava coisas como deve ser. Ela sempre pensou assim. Aí houve uma vez que a minha mãe comprou um aspirador, mas todo XPTO, naquela época, ó. Eu fui a única que sabia mexer naquilo. Ninguém mais lá de casa sabia mexer naquilo. Isso tu acabas por criar um sentido de importância, né? Eu sei fazer isto. Eu estou a dar o meu melhor para esta situação. Mas como é que tu acabas por lidar com isso? Tu vais crescendo, vais-te adaptando desta forma. E como é que lidas? Como é que mudas este pensamento? Porque estas coisas acabam por influenciar a tua vida depois no casamento. A tua vida com as amizades. Porque acabas por te tornar daquelas pessoas que achas que tens que estar sempre a dar para ser vista, para ser amada. Tu tens que merecer o amor das pessoas. E como é que te vais adaptando? Olha, é uma carência muito grande. E eu lidando com
eu lidando com as minhas clientes, eu vejo o quanto isso é muito real na vida de muitas. E perigoso, se E não conseguires mudar. perigoso, e muito perigoso. Tanto foi tão perigoso para mim, essa carência, que eu comecei a entrar em vários relacionamentos. Aquela Raquel que tipo sonhava em casar e nananana, eu estava a procurar isso em vários rapazes, infelizmente. Alguém que te visse. Alguém que me visse, que me enxergasse, que me valorizasse. Mas é impossível, não tem como isso acontecer, porque se eu não me valorizo, não Claro. tem como os outros me valorizarem. Entrei em relacionamentos frustrados, tanto é que um deles foi o que me trouxe cá para Setúbal. Conheci um rapaz e tudo mais e tal. Acabei por engravidar e tudo mais e vim cá para Setúbal. E acabas por aceitar tudo Acabei por porque aceitar tudo. Inês, eu estava. tu achas que a pessoa vai te ver. Claro que eu não vou dizer que aquela pessoa foi culpada de tudo. Eu também tive grandes falhas no meio disto tudo. Claro. Muitos erros muito graves mesmo. Mas quando eu dei por mim, eu estava num relacionamento frustrado, sofrendo violências psicológicas, traições. Eu recebia mensagens de moças, né, que trabalhavam com ele, a dizer: olha, vê lá se seguras o teu marido, porque ele está a andar atrás de mim e tudo mais. Do tipo, uou. Isto com que idade? Eu tinha, para aí, tinha 18. Já tinhas um bebê ou estavas grávida? Não, estava grávida. Saí da casa da minha mãe com 18 anos. Resumindo, eu vivi com a minha mãe ali na casa da minha mãe 8 anos. Cheguei com 10, saí com 18, então só aí a gente vê. E das poucas vezes que eu lá estava, só uma parte assim, um bocado atrás, queria sair muito, porque eu para mim estar em casa é limpar, cozinhar, sair. Não queria estar ali, eu não queria estar ali. Eu preferia estar com as minhas amizades. Claro. Porque com as minhas amizades eu me sentia super bem. Era daquelas amizades que eu pouco vejo hoje em dia, que tu estás a sair com o teu grupo, se tu não tens dinheiro, todos vão te pagar. Todos metem. Yeah. Se tu não tens espaço, íamos a picas. Yeah. Quem é dos 30 íamos a pica. Vamos cortar esta parte. Íamos a pica. Tipo, era uma amizade que eu pensava assim: fogo, eu não quero estar em casa, eu quero é isto. Yeah. Porque as minhas amizades eram boas. Eram amizades ao ponto de... aqui uma parte. Uma vez íamos sempre às discotecas, né? Passávamos sempre o fim de semana nas discotecas. E as discotecas não se esquecem como hoje em dia. Mas como é que fazias com a tua mãe? Mentias? Claro. Engana. Não, por exemplo, mãe, olha, mas eu vou à discoteca. Achas? Se ir ao parque já era o que era, imagina ir à discoteca. Mas como é que dizias que ias aonde? Fazer o quê? Assim, eu pedia. Sim. A minha amiga ia lá pedir a minha mãe, que as pessoas tinham bem medo da minha mãe. Claro. Minha mãe era uma pessoa muito séria. Minha mãe era uma pessoa muito, mesmo, muito séria. Então iam lá com todo temor de pedir a mãe da Raquel para nós irmos à discoteca, para nós sairmos, que tal. Ou qual era a dica? Limpar a casa toda, cozinhar, fazer tudo. Lá está, é sempre, tens que fazer algo para merecer aquilo. Para merecer. Então, pedia já uma semana antes, porque todo fim de semana a gente ia. Claro. Quando chegava na hora H, mãe, já posso ir? Não. E mas a pessoa limpou tudo, fez tudo. Fiz o pitel com a família, fiz tudo. Mas na hora H, não. Aí o que a Raquel fazia? A Raquel mora no Rio Chão. A Raquel fechava a porta do quarto, pula pela janela. Eu ia para discoteca assim. Mas olha, é tão incrível como é que para mim, é assim, por mais que ela tivesse os defeitos dela, mas eu tenho comigo o seguinte: hoje eu passo isso para minha filha. A voz de uma mãe é a voz de Deus. Se a mãe não te deixa, fica só. É verdade. Sabes porquê? Nós não entendemos. Mas pá, que chata. Porquê? Tipo, eu já tenho 18 anos, eu já entendo como é que as coisas funcionam. Não, esquece isso. Eu me arrependo de muita coisa, lá está. Mas uma delas é de não ter dado ouvidos a muita coisa da minha mãe. Ela poderia ter N defeitos, ela poderia ser uma mulher frustrada naquele momento. Hoje eu entendo o que foi o passado dela também. Ela não sabia lidar com isso. Não tinha Deus, né? Complicado. Mas eu olho e digo: poxa, a minha mãe tinha razão em muita coisa. Uma delas foi uma vez que eu pulei pela janela, que é para ir à discoteca, né? Aí quando eu fui, mulher... Não, a discoteca cuiou naquele dia. Eu não vou dizer que não. Eu sou sempre esses dias. Foi fixe. Mas na hora que a gente saiu... Você sabes como é que era, né? Bairros juntos. Claro. Nunca dá certo. Então houve ali uma confusão enorme. Era na discoteca Palhas. Quem era de Lisboa conhecia.
Fomos, saímos e tudo mais. Houve uma grande confusão com polícias, com tudo. E quando eu saio, eles não queriam saber se era mulher, se era tudo africano, sabe como é que é? Vamos Claro. ser sinceros, é a nossa realidade. Estava tudo a apanhar quando de repente vem para cima de mim para me bater. E o rapaz, um dos meus amigos, eu falo isso porque para a gente ver o quanto as amizades antigamente eram diferentes Sim. de hoje em dia. Quando vieram para me bater, o rapaz se pôs à frente. Um amigo meu, tipo amigo do grupo. Então era isso que eu queria, essa defesa, essa proteção, essa amizade que eu não tinha em casa. Não tinha em casa. Então buscava nas amizades, buscava nos rapazes e cresci assim. Ias E buscando entrei, por ia aí no buscando, mundo. e entrei nesse relacionamento assim, de cabeça. E no início ele era um excelente rapaz, parecia um excelente rapaz, mas devido a muitas coisas que também eu fiz e ele fez, aquilo tornou-se um relacionamento tóxico, mesmo tóxico, Mas dentro de ti tu achavas violências. que ia mudar. Achava que ia mudar. Eu achava que ia mudar, eu achava que era diferente, eu achava que não, eu vou aguentar isso, porque eu também tive muitos erros, eu me culpava muito de muita coisa. Eu fiz isto, então eu mereço Então eu mereço aquilo. aquilo, então. Se eu não tivesse feito isto, a pessoa não me ia fazer aquilo. Era assim mesmo, é exatamente isso. Então desvalorizei-me por completo. Inês, eu cheguei ao ponto, tipo aquela Raquel que era bem vivida. Eu era vivida. Não vivida de relações, mas vivida da vida mesmo, Sim. coisas boas e más. Eu era muito olho vivo. Yeah. Estás a ver? Para as coisas. Eras perspicaz. Ousada. Eu era Ousada, muito yeah. ousada. Eu era muito ousada. Essa Raquel desmoronou. Entrou em depressão. E E como foi é que se assim. lida com isso? Na altura, a tua filha já tinha nascido? A minha filha nasceu, ela tinha poucos meses, porque eu tive depressão pós-parto, que piorou ainda mais a situação. E como Eu é já- que se lida? É muito complicado. É muito Tem complicado. depois também as confusões com o teu marido da altura. Sim. Uma filha bebé, Yeah. uma depressão, uma carência e um vazio Muito interior, grande. Muito a grande. falta de proteção, a falta de apoio. Yeah. Como é que se lida? Como é que se sai? Muitas pensam no suicídio como eu. Do tipo, já não há solução. Na minha mente eu não estou aqui a fazer nada. Eu olhava para minha filha, eu olhava para ela e dizia, não. Eu comecei a culpar a minha filha. Tipo, tu és culpada, porque se tu não nascesse, se calhar eu Tu não estaria tinhas que estar bem, aqui. não teria que estar aqui e tudo mais. Eu comecei a olhar assim, comecei a olhar para tudo, tudo era uma desculpa, tudo era um julgamento, tudo era, sei lá, era tudo culpa de tudo. Mas era isto, 24 sobre 24, ou tinhas momentos de lucidez? Tinhas momentos que te acalmavas e conseguias ver, ok, está assim, mas vai passar. Está assim, mas não é culpa de X. Não, ou era sempre assim. Não, eu tinha momentos sim de lucidez, tinha, não vou dizer que não. Os meus momentos de lucidez era quando eu limpava. Quando eu limpava. Pois. Eu tinha uma. Isso depois, muitos anos depois, até quando eu fui me casar novamente com o meu atual marido, eu vi que era um problema que eu carregava, do tipo, Porque a eu tua tenho mente que criou um limpar, escape sim, ali. eu tenho que limpar para me sentir útil. Mas lá Eu está, tenho é que como as pessoas nas cozinhar. drogas, no álcool, na As pessoas comida. pensam que temos que limpar, temos que. Sim, é verdade. Até hoje, a organização é comigo. É tudo, É sim, tudo. é importante, É mas importante. tu estás a organizar o de fora à espera que aquilo te vá organizar dentro. Dentro, E exatamente. não acontece. Tanto é que esse tal rapaz levava lá os amigos dele, eram bem servidos. Eles eram bem servidos. Até eles diziam, fogo, diz que uma gana mulher, nananana. E eu, uau, não, sou útil para alguma coisa. Mas não. Fazendo aquilo e vendo que alguém via aquilo que estava a ser feito, então é isto que eu tenho que fazer sempre para merecer Para o amor. merecer o amor, para merecer a atenção, para merecer respeito. Negativo, esquece. Interessante. Yeah. Não, esquece. Se tu não te valorizas, Yeah. não vai ser a comida que tu vais fazer, a roupa que tu vais passar, a Mas casa como é que tu se vais chega a levar. essa conclusão? Porque eu acho que pessoas que nunca foram vistas pelas pessoas que lhe deviam ter visto, né? Como pais ou whatever, a família. Porque às vezes não são os pais, há pessoas que não têm pais e que crescem com avós ou com tios. Mas aquelas pessoas que são as primeiras com quem tu ligas, com quem tu te ligas e que tu precisas daquele amor, não és vista. Como é que se entende que tu não foste vista, mas não foi por culpa tua? Foi por um problema da pessoa. Uma bagagem. Foi uma bagagem da pessoa. Ou seja, não há nada que tu possas fazer que vá mudar a situação. Como é que se entende isto? É assim. Eu acredito que isso é a realidade de muita gente, principalmente nós mulheres.
como é que a gente lida com uma bagagem do passado? Porque isso é uma bagagem, e das grandes. Indo à raiz do problema. Por que que eu faço isso? Por que que eu sou assim? Mas sabes quando é que eu cheguei a essa conclusão? É assim, as pessoas pensam assim, tu estás a passar por isso, vai treinar, vai ao ginásio, sai mais à Faz noite, outra faz outra coisa. coisa, ai, vai fazer Mas e quando compras. chegas e o pensamento continua lá? Por exemplo, eu tive uma situação de uma pessoa, né? Uma não, 3. Não vou estar aqui coisa a dar pormenores, mas essa pessoa passou por uma traição. Epá, ok, é fixe, vou sair, vou me divertir, vou fazer o que eu não fazia. Vou me valorizar como eu não me valorizava, tá bem. Mas quando tu chegas em casa, quando tu estás sozinha, ninguém vê, ninguém sabe, tu não tens ninguém para rir, tu não Yeah. tens ninguém para desabafar, como é que tu consegues lidar com E isso? o tempo todo que estiveste a ignorar, chegas ali e vem tudo. Está aqui. Não, é que tu não tens noção. É que, por exemplo, quando eu levava lá os amigos, não sei o que, tá, que eu me sentia útil, aparentemente, a minha casa estava limpa, a comida estava feita, fazia Eram comida, as comidas elogios. eram elogios, eu estava ali tipo, uau, eu sou uma excelente mulher. Mas quando eles iam embora, quando eu ficava sozinha, que os Agora não pensamentos tenho nada vinham, para fazer, não tenho nada para fazer, não está tenho tudo ninguém para feito. servir. Não tenho. A minha filha Quem está a sou dormir, que eu? minha filha era um anjo. A minha filha era uma bênção. Ela Yeah. sempre foi, graças a Deus. Mas naquela época mais ainda, porque eu mesmo passando por aquela opressão, aquela depressão, a minha filha, ela era comer É como tu dizes, parece que ela foi feita para ti. para mim. Foi mesmo feita. Não, a minha filha me ensinou muito. A minha filha me ensinou muito, mas muito mesmo, em todos os sentidos. A minha filha era daquelas bebés que, tipo, eu não sei o que é acordar de madrugada. Não sei. Yeah. Comigo a minha filha quase não chorava. Ok, sim, chorava para As comer, coisas chorava para normais as dos coisas bebés, normais. claro. Também não Mas era. aquela criança, tipo, de fazer a mãe ficar enlouquecida, não sei o quê. Não, pelo contrário. Olha, ela dormia às 9, tomava o banho dela e tudo mais. Dormia às 9, acordava às 7 da manhã. Qual é a mãe que não quer isso? Claro, claro. Uma recém-nascida, vamos lá ser sinceras. Então, tipo, não me dava problema nenhum. Então eu olhava e disse, o que eu vou fazer agora? E começava a ver os pensamentos. O momento que a gente tá sozinha é o pior momento mente para quem vazia. é mente vazia. Logo. Para mim é mente vazia, oficina do diabo, não há hipótese. Ataca logo. Mas Ataca. então, estás nessa situação, estás numa relação tóxica, abusiva, Yeah. há maus tratos, Yeah. tens uma filha bebê, Yeah. estás com depressão, sentes-te vazia, sentes-te sozinha, sentes que não és útil. Como é que se sai? Até onde é que chegas para conseguir sair? Olha, eu cheguei ao ponto, como eu tinha falado, de tentar o suicídio, né? Tentei por 2 vezes e uma passou pela minha cabeça. A minha irmã, mais nova, ela me conhecia. Ela sabia como eu era. Aquela ousada, aquela tipo extrovertida, aquela que diz, faz, acontece. Eu era muito assim. Entretanto, há uma visita de família, que era raro, né? Porque praticamente eu vivia a minha vida sempre assim. Mas calhou de um dia a minha família ir lá e me visitar e tudo mais. Ok. Aquela Raquel faz bolo, faz comida, nananana. A tua mãe foi? A minha mãe foi, toda a gente foi. Mas a minha irmã, ela já estava nessa fé. E ela viu que a agulha batia certo. Ela era da igreja. Já conhecia a igreja. Ela já tinha ido, já estava a pegar firme e tudo mais. E tu querias, na altura? Claro que não. Quem é que quer ir para a igreja? Hoje Não, em dia. mas se querias que existia algo que Não, querias em Deus... eu criei em Deus. Eu criei em Deus. Mas sabes que quando nós estamos muito longe, Mas podemos não questionavas, tipo, se Não. Deus existe, como é que... Então porquê é que eu estou nesta situação? sim, houve um dia, sim, questionava muito. Houve um dia que eu amaldiçoei a Deus. Eu amaldiçoei, eu disse mesmo que maldito seja o dia que eu nasci. Aquelas coisas que a gente fala, mas graças a Deus pela misericórdia dele, né? Eu vejo assim, Deus olha para nós e diz assim, essa aqui vai. Essa vai dar para dar testemunho, pastor. Não, acho que foi Mas um eu dos acho que piores quando as momentos pessoas da estão minha nesses vida. momentos,
As pessoas querem culpar tudo menos elas próprias. Sim. Essa é a realidade. É verdade. E acontece muito isso então, mas se existe um Deus, por que eu estou nesta situação? Exato. Eu nunca fiz mal a ninguém. Que Deus é esse? Eu não sou uma pessoa. Que Deus é esse que está-me a deixar passar por que isto? deixa as pessoas E estas sofrerem. pessoas que me fizeram isto e estão numa melhor situação. Exatamente, é o que eu vi. Eu vi assim. As pessoas que me fizeram mal, houve muita gente que me fez mal, não vou dizer que não. As pessoas que me fizeram mal, e não foi pouco, eu vi a vida delas tipo, sempre a andar e a minha estava a recuar. Eu aqui era aquela moça que sempre sonhei, eu sempre tive muitos sonhos. Mesmo estando na situação que estava do bairro. Agora vem a cabeça assim. Pá, se não estou erro, só com os teus olhos alcançarás a recompensa do ímpio, sabes? Exato. Yeah. É isso mesmo. Nós vemos, esta pessoa faz tudo, esta pessoa... E está ali, está bem, está numa boa vida. Yeah. E tu estás aqui, tipo, tu que sempre tiveste sonho, sempre fizeste bem, que eu tinha a noção que eu sempre fiz bem para as outras pessoas. Mas lá está, não é só, é por isso que tem aquele ditado que diz, né? De boas intenções o inferno está cheio. Não é só de boas intenções que a gente vive. A gente vive pela palavra, a gente vive pela fé, a gente vive por obediência a Deus. Okay. É tão simples quanto isso. Mas antes de chegares aí, tens esse almoço, vai lá a tua família, e o que é que acontece? Acontece que a minha irmã enxergou o que ninguém enxergou naquele dia. Ela teve olhos espirituais. Por isso é que hoje, sempre que eu oro a Deus, eu peço a Deus que é para abrir a minha visão espiritual. Claro. Porque quando nós somos espirituais, quando nós temos a visão espiritual, nós enxergamos coisas que ninguém, quem tiver no mesmo espírito que nós, né? Claro. Enxerga. As outras pessoas não vão enxergar. Quem está ali no dia a dia, na vida normal, não vai enxergar aquilo que quem tem visão espiritual enxerga. E é isso que a minha irmã fez. Ela teve uma visão que ninguém que esteve ali, todos que estiveram ali, né, salvo a minha palavra, ninguém enxergou. Só ela. E ela chegou para mim e disse, Raquel, tu não estás bem. Tu não estás bem. Tu não és aquela Raquel que eu conheci. Eu olhei para ela e chorei tanto, sem que ninguém veja. Pela primeira vez estás a ser vista. Alguém está-te a ver. Exatamente, alguém me está a ver. Sem tu estás a fazer nada, sem tu estás a servir, sem tu estás a dar de ti. Alguém chegou e simplesmente te viu. Alguém me enxergou. Eu até fico assim meio emocionada de pensar, porque foi o dia em que, tipo, Deus, eu acredito que Deus sempre me enxergou, mas naquele dia... Mas tu não conseguias ver? Não. Aí ela falou comigo, conversou, nós fomos ali para o meu quarto, nós conversamos, não sei o que e tal. E ela disse, Raquel, olha, vai ser inaugurada uma igreja mesmo aqui ao pé da tua casa. Era 2 minutos, era só, tipo, atravessar a estrada. Vai ser inaugurada e tudo mais e tal. Mas acreditas que ainda assim eu não fui? Acredito. Não fui. Por que eu não fui? Falavam muito mal dessa igreja. Essa igreja é a mais mal falada. Essa igreja é a mais perseguida. Então eu tinha aquela coisa, não, aquela igreja roubam as pessoas e não sei o que e tal. Vou ser sincera, essa é a realidade. É a realidade e as pessoas vão ver, é isso. Aquela igreja roubam pessoas, aquela igreja... Vamos aproveitar da minha fragilidade. Ela só me disse assim, olha, faz assim. Eu sei que tu pensas mal, que muita gente fala mal, que ouves muita coisa. Deixa tudo. Ele disse, tá bem, obrigada. Chorei, desabafei. Não desabafei, não falei da minha vida, porque eu sempre fui assim muito privada da minha vida. Então não falei muito, né? Ela enxergou que nada estava bem. Ok, ficou. Passou um mês, mulher. Passou um mês. Eu não quis ir por quê? Por causa dos pensamentos. E os pensamentos vinham, não vale a pena tu ir, não vale a pena, mas vale acabar com tudo isso. Tu não és ninguém. Não há uma saída. Não há uma saída. Eu ouvia sempre isso dentro de casa. Tu não és ninguém. Com uma criança sozinha, tu não vais ser nada. Sem mim, tu não podes nada. É o que eu mais ouvia. Então, tu acabas por acreditar. Acabo por acreditar. Depois, olha só, eu não trabalhava. Não tinha quem me sustentasse. Para a casa da minha mãe, jamais eu volto. Eu coloquei-me na minha cabeça. Eu para a casa da minha mãe não volto. Não volto. Então, o que eu achava que era a minha solução? Vou acabar com tudo. Se eu te disser que passou pela minha cabeça até tentar tirar a minha própria vida assim, né? E acabar mesmo com tudo, né? Não vou estar aqui, acabar com tudo. Quando eu tentei fazer isso, olha só, como é que a mente de uma pessoa fragilizada é. Estava em casa, não tinha nada para fazer, por isso que eu digo, vou até dizer, mente vazia é a oficina do diabo. Eu não tinha nada para fazer, pego na cadeira,
abro a janela, eu morava no segundo andar. Pego a cadeira, abro a janela, olho para minha filha e tento o suicídio. Vou tentar. E o que é que estás a pensar nesse momento? Não vale a Tu pena estás a viver. pensar, tu consegues pensar o que é que vai acontecer com a minha filha depois disto ou não? Ou naquele Não, momento naquele momento tu... nada. Quem tem esse tipo de pensamento, e até há pessoas que o conseguem, infelizmente mesmo, acha que tudo acabou por ali. Tudo vai começar por ali. Ah, Raquel, eu não acredito no céu e no inferno. Existe, amiga. Existe. Que as coisas não param por aqui. Então, praticamente eu estava a planejar aquilo tudo. Estava a atuar naquele momento. E foi quando veio, assim, parecia que a minha irmã estava naquele momento a falar comigo. Tudo que ela falou naquele dia, Raquel, tem uma igreja ali ao lado. Não. Veio exatamente isso. Olha, parecia que ela estava exatamente naquele momento a falar comigo. Incrível como Deus trabalha. Pá, olha, deu-me um clique. O que eu vou fazer? E fui. Peguei na minha filha, do jeito que eu estava. Estava toda maltrapilha, tipo roupa de... tipo roupa de casa. Peguei na minha filha e fui. Naquele exato momento, olha, eu nem me lembro como é que eu cheguei lá. Eu acho que eu até estava com roupa suja de comida, não sei. Só sei que eu não fiz nada. Só peguei na chave e saí. Mas é engraçado como... Lá está. Eu acredito que não é só no teu, vai acontecer em todos os outros, que é preciso a pessoa chegar ao desespero total. Exatamente. Para, ok, há uma saída. Yeah. E das duas uma, tu chegas ao desespero total e das duas uma, ou tu acabas com tudo, ou tu vês a força do Criador. Exato. É. Mas porquê que é preciso chegarmos a isto? É isto que... Porque nós, os seres humanos, somos... nós temos uma mania muito grande. E mesmo estando com Deus, isso acontece. Nós achamos que com a força do nosso braço nós vamos conseguir alguma coisa. E é mentira. Tu precisas sempre de um apoio. Isso é armadilha. Isso é uma armadilha. Sozinha isso eu é um consigo. engano. Não, é mentira. Eu não preciso de ninguém. É mentira, é mentira. Eu tenho comigo, e uma das coisas que me frustra um pouco no meu trabalho é isso, que uma andorinha sozinha não faz o dia. Não faz, não esquece. Gente, o ser humano pode tentar mil e uma coisa. Tu podes ganhar muito dinheiro, tu podes fazer ginásio, tu podes ser aquela pessoa, podes ter tudo, tu podes ser aquela pessoa que muita gente admira, tu podes ser aquela bam que consegue tudo, mas dentro de ti existe um vazio, porque tu precisas de ser preenchida. Mas não é preenchida com coisas físicas, é ser preenchida com Deus. Esquece. Porque eu acho que isso é uma necessidade de preenchimento com algo que nunca te vai deixar. E tudo neste mundo, seja, há pessoas que se preenchem com o trabalho, com os amigos, com os familiares, ok, mas tudo isso vai andar. Isso não vai estar sempre contigo. Tu não vais poder estar sempre no teu trabalho. Ou o teu trabalho pode, de um dia para o outro, ser-te tirado. Os teus amigos não vão poder estar sempre contigo 24/24. A tua família tem a vida deles. Esse preenchimento é de algo que nunca te vai deixar. Exatamente. Com certeza. E é esse preenchimento que te faz ter paz em meio às lutas. É esse preenchimento que te faz ter paz, alegria em meio às circunstâncias, que não são poucas. Vais à igreja? Vou à igreja. Sou muito bem recebida. Sou recebida como nunca pensei em ser. A igreja que estás até hoje? A igreja que estou até hoje, há 14 anos. Sou muito bem recebida. Saio de lá com uma paz que nunca antes tinha sentido, né? E assim começou a minha jornada. Fui liberta desses pensamentos. Sou liberta dos pensamentos, sou liberta das coisas que aconteceram à minha volta. Saí do relacionamento tóxico e começou a minha caminhada. Agora é uma outra Raquel. Uma Raquel que tem uma filha, mãe solteira. Embora diziam que eu não ia conseguir nada, até... Tudo se faz novo. Tudo se faz novo, porque há um detalhe também, que dentro da minha própria casa eu também ouvia isso. Que eu não ia ser ninguém, que do jeito que eu estava, eu ia acabar grávida, que eu ia acabar isso e aquilo, antes de tudo isso. Mas para vermos também como a palavra tem força. Muita. Rogaram-te tanto que tudo isto aconteceu na tua vida. Aconteceu, exatamente. Especialmente, como dizem, a palavra de uma mãe, de um pai. Exatamente. Aí, tudo, né, vai acontecendo e tal. Lutei muito, né, encontro uma mãe solteira e eu coloquei na minha cabeça, devido a muitos relacionamentos que eu tive, né, devido a tudo que me aconteceu, eu vou ficar uns bons anos sozinha. Quero me cuidar, quero sarar feridas, quero ir
a fundo de entender, porque assim, não é só chegar à igreja, se libertar e olha, agora é tudo bem. Não, é uma nova jornada que se faz. Tudo se começa Nós novo. ainda temos a bagagem. Nós ainda A temos vida a não é bagagem. apagada. Não, a tua vida não é apagada, o teu passado não é apagado. Claro, espiritualmente, o teu passado é apagado. Espiritualmente falando, mas Yeah. quer dizer, a bagagem, tudo aquilo que te foi incutido desde que nasceste, continua ali. Continua Nós somos ali. seres humanos, temos um cérebro, Exatamente. todas essas memórias estão enraizadas em nós, no nosso Yeah. corpo. Exatamente. Não é tipo, tu vais, libertas, ok. Não, sou uma pessoa nova, Não. eu já. Não. A tua batalha começa aí. Agora tu vais batalhar de uma forma diferente. Outra hora tu estavas a batalhar fisicamente, com a força do teu braço. Agora tu vais batalhar com Deus do teu lado. E com a certeza. E com a certeza que tu vais arrebentar. Pá, eu não sei o que é que está a acontecer hoje, mas eu sei que amanhã. Amanhã Deus O proverá. choro dura mais. É exatamente isso. E essa fui eu, essa foi a Raquel que tipo pediu a Deus para parar a chuva e parou. Yeah, É incrível. eu sei. Há coisas que a gente pensa, quando eu conto isso, as pessoas dizem, sério, Raquel, Que coincidência. coincidência? Não, não. Eu morava numa casa que era assim, uma casa de boneca que parece que a casa tinha sido mesmo feita para mim. Porque eu andava à procura naquela luta, né, de mãe solteira e tudo mais. Falava para tudo quanto é lugar, né? Aquela ousadia da Raquel, que era feita para coisas erradas, agora está a ser feita para coisas boas. Perguntei para tudo quanto era lugar, que naquela época a gente encontrava casas para alugar, né? Que hoje em dia isso não é a realidade. E falaram, uma senhora do café que eu não conhecia de lado nenhum, Deus sempre foi assim para mim. Pessoas que eu nem esperava, nunca esperei, são pessoas que mais me ajudaram. E aí Deus tocou naquele senhor, eu consegui a casa, fiquei naquela casa durante uns X anos. E eu saía de casa, né, que aquilo ali dava para ver o céu que estava a chover, e eu olhei um dia, né, isso para dizer que ia ter a chuva, e eu olhei para o céu e disse, eu tinha uma situação muito urgente para ir resolver, e eu tinha que levar a minha filha, e eu olhei para o céu e eu disse, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Isso tem que ser resolvido hoje. Fiz uma oração, eu disse, meu Deus, o Senhor tem que parar essa chuva agora. E eu, na fé, tudo é feito na fé. Se a gente não tiver fé, nada podemos fazer. Aí quando eu deixo as escadas, estava a chover muito, era inverno, estava a chover muito e não tinha como eu andar com o carrinho. Aí quando eu deixo, acredita, para de chover. E fora isso, e foram outras experiências que eu tive. Tu vais tendo, especialmente quando és novo na fé. Exatamente. Vais tendo muitas experiências. Sim, e nós pecamos muito nesse sentido, porque quando nós somos novas na fé, quando conhecemos essa fé extraordinária, nós vemos muita coisa acontecer impossíveis. E é isso, infelizmente. Mas, ok, isso, eu acho que isso é para outro podcast. Outro episódio. Então, a minha vida foi assim, foi desenvolvendo. Eu fui conhecendo pessoas. Eu não falava com ninguém, não conhecia ninguém. Eu comecei do zero. Então eu fui conhecendo pessoas, fui falando. Eu não tinha vergonha de falar, vergonha de contar a minha história. Aliás, eu nem era preciso contar, porque as pessoas me chamavam a mãe da menina. Porque eu estava com a minha filha para tudo quanto era lugar. Em todo lugar eu ia. Mas agora é como que a mesma luta, mas de forma completamente diferente. Sim. Porque agora tu sabes, ok, eu não estou mais sozinha. Yeah. E aí acabam os pensamentos. Sim. Aí acaba o desespero. Yeah. Há tristeza, estás na mesma situação, claro, Sim. mas há uma força diferente. Há um preenchimento. Há o preenchimento de... Eu, por exemplo, havia dias que eu dormia só 3, 4 horas. Porque eu tinha N trabalhos. Às vezes as pessoas chegam aqui e me dizem, não há trabalho. Não é que não há trabalho, não há emprego. Sim. Emprego em Portugal está difícil. Mas trabalho há. E naquele tempo, eu acredito que o que nos mata hoje em dia é as casas, o valor das casas que a gente paga. E a comida também está mais cara. Mas naquela época também era difícil. Para mim foi. Ok, eu estava a pagar uma casa um bocadinho mais barata. Estava. Bem mais barata? Estava. Mas imagina, uma mãe solteira ter que pagar a creche, fazer por onde, colocar comida na mesa. E estavas em Setúbal, que não conhecias ninguém. E eu estava numa cidade que eu não conhecia ninguém. Eu não tinha ninguém aqui. Era só eu e Deus e a minha filha.
Então, quer dizer, não era fácil. Olha, trabalhei na engomadoria, ao mesmo tempo, trabalhei na engomadoria, fazia limpeza na casa de algumas pessoas e lá está. Como era um dom que eu tinha, Claro. eu consegui muito trabalho quando eu dei por Isso é mim. muito interessante, né? Como Deus usa coisas que tu já tinhas de antes, mas agora Para para um motivo completamente yeah, diferente, para um exatamente, propósito para um completamente propósito, yeah, diferente, né? exatamente. Porque às vezes quando nós não estamos na fé, nós temos dons para qualquer coisa Sim. que usamos sempre para o que não é bom. Para o que não é bom, exatamente. E de repente quando nós conhecemos a Deus, nós achamos que tudo vai mudar, mas não. Deus pega aquilo, mas de repente está Exatamente. transformado numa coisa completamente diferente. Algo muito, muito Com tranquilo, propósito. com propósito. Tu tens paz. Tipo, a sensação que eu tinha, lá está, eu tinha esses trabalhos todos. Não, eu determinei que fim de semana eu não trabalhava, porque fim de semana eu ia oferecer para Deus. Foi uma determinação minha, foi a minha fé. Fim de semana eu não trabalho, era para Deus, mas durante a semana eu trabalhava para cacete. Trabalhava, trabalhava Isto muito. foste conseguindo, Fui foste conseguindo. estabelecendo. Exatamente. Quando é que aparece o teu marido? Meu marido é uma história. Quando eu dei por mim, eu já estava assim, a minha vida a encaminhar, eu já estava, matriculei-me para tirar a minha carta, que sempre foi meu sonho. Eu já estava a conseguir a levar minha filha para lugares que eu nem pensava. E todo fim de semana comíamos fora. Ela ia sempre ao Mac, ela vestia bem. Eu já estava a tua vida. Não, consegui estabelecer a minha vida. E foi aí que eu olhei e pensei, tá na hora de eu ter alguém. Mas falei para Deus, tudo em base de propósitos. Mas como é que estavas também no teu interior? Já não havia esta necessidade de merecer o amor? Exato. Já não havia? Já não havia carência, porque o Espírito de Deus preenche. Não tem como. Não tem como eu aqui falar de uma outra coisa senão o Espírito de Deus preenche. Foi ele que me preencheu. Eu já estava numa fase em que eu não precisava das outras pessoas para ficar bem comigo mesmo. Eu era sozinha. Não precisava, assim. Claro que existia, assim, aquela coisa de que não, agora neste momento estou a precisar de alguém. Por quê? Porque a minha volta já estava muita coisa resolvida. Aquela bagagem que eu tinha, eu vi que eu consegui ultrapassar. Perdoei o relacionamento em que eu estava, perdoei a pessoa que muito me tinha feito mal. Perdoei os meus pais, que isso também é muito importante citar, porque isso foi vamos assim dizer, foi um alavanque, né? Acho que isso é um ponto também. Não sei se no teu caso foi, mas qual foi a primeira coisa que tu tiveste que sacrificar quando tu entregaste a tua vida para Deus? Mágoa. Foi a mágoa. Eu tive que abrir mão da mágoa. Eu tinha muita mágoa dos meus pais, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Tinha muita mágoa deles. Lá está. Nós temos mágoa. Eu acredito que acontece com muitos africanos, não só mulheres como homens também. Nós temos mágoa, mas temos respeito. Medo também. E o medo também. Né? Pela vida que eu vivi, pelo que eu apanhei, eu não apanhava pouco. Eu apanhava ao ponto do meu corpo ficar inchado. Então eu não apanhava pouco. Mas aquela mágoa estava lá. Mas eu tinha respeito. Eram os meus pais. Né? Claro. E como é que se perdoa? Isso. Só Deus. E o perdoar, não me venham com coisas como eu já ouvi, que eu tenho que sentir, tenho que ter tempo, eu preciso de tempo para perdoar. A pessoa me peça desculpa. Não, esquece. Para mim, o que eu aprendi e o que eu pratiquei, perdoar, eu decido perdoar. A partir de hoje, está perdoado. Orei pela pessoa e até hoje a gente tem que perdoar. Não acabou por aí. Eu acho que é um processo também. Tu hoje decides perdoar, mas amanhã o pensamento pode-te vir e tu tens que decidir novamente. Ora pela pessoa. Tu tens que decidir novamente. Não é como tu fazes mal e eu perdoei a Raquel e amanhã já não vou pensar mais nisso, vou rir contigo, vou estar contigo. Não é assim. Não é assim. Amanhã eu vou-me lembrar, mas eu vou ter que decidir novamente. Não, eu estou-me a lembrar, ok, mas eu perdoei. Eu tenho que me treinar. Exatamente. E é pensar assim, a pessoa me fez mal e eu já ouvi testemunhos e histórias de pessoas que realmente fizeram mesmo muito mal. Situações mesmo complicadas. Mas, é muito fácil abrir boca e dizer que tens que perdoar. Não é fácil. Não é. Mas não quer dizer que
é só aquele momento, é uma luta diária. É assim, não quer dizer que tu vais ter aquela pessoa novamente como o teu BFF. Não vai ser. Eu, para mim, pessoas que, tirando os meus pais, Claro. e claro, são os meus pais, eu tenho que os honrar, mas tirando os meus pais, há pessoas que eu coloquei de parte, perdoei, coloquei de parte, falo com elas na mesma, converso com elas na mesma, mas não quer dizer que eu tenha que ser aquilo que eu era para aquela pessoa. Mas está perdoado, se me falam daquela pessoa, é capaz de eu ainda ajudar se for preciso, Claro. né? Mas não quer dizer que eu tenha que ser BFF que eu fui antigamente. Então, Mas- para mim, o perdão é assim: é a gente abrir mão. Abre mão da mágoa, e a mágoa, até é interessante eu falar nisso, a mágoa é um sentimento que te leva a uma vida péssima. Quando tu tens mágoa, a tua vida não desenvolve. Não. E eu vi que era isso que estava a acontecer também. A partir do momento que eu abri mão dessa mágoa, eu vi as coisas a desenvolverem. Tanto, esses milagres Estás que eu vi. pesada. Yeah, O teu coração está o teu coração sujo. está sujo, o teu coração está pesado, tu olhas as coisas à tua volta, parece que toda a gente no mundo Toda a gente é está contra ocupada, ti. tudo Toda está a gente está contra contra ti, ti. e tu és a vítima Uma da história, és uma coitada. coitada, e não é assim. Nós temos que ser o protagonista das nossas vidas. Se tu não fores protagonista da tua vida, como é que a coisa vai desenvolver? Se tu não perdoares, se tu não... Né, um dos mandamentos que Deus dá na sua palavra, que temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, como é que eu vou ter mágoa daquela pessoa? Então, eu estou a ter mágoa de mim mesma. Está escrito. Se está escrito, para mim, é o que é. Né? Então, se eu vou ter mágoa da outra pessoa, como é que eu vou amar a mim mesma? Não tem como amar e ter mágoa ao mesmo tempo. Yeah. É difícil. Interessante isso. Estás a entender? Mas aparece o teu marido e aí entra o tema que eu queria falar contigo. Que é, lá está. Como é que tu implementas este teu pensamento ao conhecer o teu marido? Como é que nós sabemos que a pessoa é de Deus? Pelas obras. Uhum. Eu creio que quando tu o conheceste, tu já estavas na fé, tu pensaste muito nisso, não é? Porque tu também já sabias de onde é que tu tinhas vindo, de que tipos de relações tinhas vindo. E ali, como é que tu sabes? Esta pessoa é de verdade, esta pessoa é temente a Deus, esta pessoa vai-me guiar e vai-me liderar no caminho que eu quero ir. Exato. É assim, é muito interessante isso, que muita gente faz escolhas e isso até pode ser colocado não só para quem está dentro da igreja, mas para quem está fora também. Existem detalhes que hoje em dia eu vejo que as mulheres, por causa da carência, ignoram. E uma das coisas que eu muito apreciei no meu marido, aliás, embora ele teve 6 meses a me observar, eu não sei quanto tempo, mas ele estava a precisar de leite. Faltava. Mas depois ele me contou, numa caminhada do amor que a gente teve, ele me contou que ele levou esse tempo todo porque ele me achava muito autossuficiente. Entende? Que eu era muito... Lá está, essa ousadia. Ele não ia que eu sempre... acrescentar na tua vida. Não é que ele não iria acrescentar, é que ele ia gastar muito comigo. E errado ele não estava. Não estava mesmo. Não, é engraçado, eu ri tanto nesse dia, quando eu soube disso, né? Porque a gente vai se conhecendo, a gente vai perguntando, né? Num casamento, tu tá sempre a conhecer aquela pessoa. E no início do nosso casamento, eu lhe perguntei, por que tu demoraste tanto tempo a vir falar comigo, a tomar a atitude, a iniciativa, e não sei o que tá. Ai, tu estavas sempre com vestidos novos. Todo domingo tu tinhas um vestido novo, estavas sempre independente, estavas sempre, sobressaías muito e não sei o que e tal. Isso é uma coisa que mexe muito com os homens, não é? Eles têm aquela necessidade de que a mulher precise dele. E de repente ele olha para uma mulher que não precisa, está ali por ela, ali, tem a vida dela, trabalha e tem as coisas dela e tudo mais. E isso também deixa o homem um pouco, né, claro, inseguro. Mas como é que tu percebes? Quais são os sinais? Como é que tu, se tu tivesses que agora passar, tens uma filha, por exemplo, né? Ou para quem nos está a ouvir, a pessoa está a conhecer alguém. Quais são os sinais? Olha, a pessoa é da fé, a pessoa não quer se desviar. Somos mulheres, queremos casar, queremos ter alguém. Quais são os sinais? Para onde é que nós temos que olhar? Exato. É assim, uma das coisas é, lá está, estar atento aos sinais. Quais são os sinais? Para mim, os sinais que eu vi. A forma que ele interagia dentro da igreja, como ele cuidava dos pais, uma coisa que eu aprecio até hoje. Meu marido não tem mais o pai dele com ele, mas até hoje ele cuida da mãe dele com todo amor e carinho. E isso
para mim, eu Diz aprecio muito como é que ele te vai muito, cuidar também. muito, muito, muito. Ele cuida da mãe dele tão bem. E não esquecendo, tu sendo uma pessoa que já tem uma filha. Exatamente, é outro detalhe. Para mim foram duas coisas que, ok, ele estava ali na igreja, era temente a Deus, eu apreciava muito o caráter dele, eu via o quanto ele respeitava. Meu marido sempre, até hoje, sempre teve um respeito muito grande pelas coisas de Deus, né? E também teve ali uma ajudinha também do pastor, não vou dizer que não, né? Aonde ele trabalhava, nós tínhamos acesso e deu para saber como é que era ele no trabalho. Tudo isso, para mim, ajudou, né? Mas sendo uma pessoa que. Uma pessoa que está a ouvir, a pessoa não é da igreja, tem a fé dela, mas não é da Sim, igreja, exatamente. está na vida dela. Quais são os sinais? Tanto com alguém, não é? Porque, pá, claro, a gente sabe que há vazios, mas isto somos nós que estamos dentro que já sabemos disso. Mas estando lá fora, não é porque uma pessoa que não é da igreja que não é boa pessoa. Ah, não, não. Não é isso. Não é isso. Então, quais são os sinais para um homem, sendo da igreja ou não sendo da igreja, mas quais são os sinais que aquela pessoa nos vai guiar num bom caminho? Olha, para mim, é como tudo. Como é que tu cuidas da tua mãe? Tu sendo homem, como é que tu cuidas da tua mãe? Tu sendo mulher, como é que tu cuidas das tuas coisas, da tua casa, da tua família, dos teus pais, que é o principal? Sendo tu uma mãe, como é que a pessoa com quem tu estás a conversar ou estás a namorar, estás a conhecer, cuida, aprecia, olha, enxerga para o teu filho e para a tua filha? Como é que aceita essa Como é que situação? aceita? Começa a colocar de parte, porque eu quando conheci o meu marido, ele queria sempre levar a minha filha para tudo quanto era lugar. Isso é um bom... Isso para mim foi importante, porque quando ele chegava até nós, trazia um presentinho para minha filha, era um chocolatezinho, era uma coisinha, mas para mim fez toda a diferença. Por quê? Porque eu estava a ver que ele queria ter a minha filha ali. Que faz parte Que faz parte. Aliás, uma das coisas que eu hoje levanto a mão para o céu é ver a amizade do meu marido e da minha filha. Eles dão-se super bem. Ao ponto, como eu sou a mais chata, né? Ao ponto de, quando ela era mais nova, o meu marido perguntava lá, ela quer ir com a mãe ou quer ir com o pai? Ela escolhia ir com o pai. E a tua filha chama-o de pai. E a minha filha chama de papi. Isso também eu aprecio bastante. Então, para mim quais são os sinais? Enxerga, vê os sinais, tipo, como é que a pessoa cuida de ti. Se a pessoa levanta a voz contigo, já não é um sinal de que se tu casares vai ser pior. Se a pessoa coloca a família no meio, eu tenho que respeitar a minha família, ok, tenho que respeitar a minha família, tenho que cuidar da minha família, mas tu estás a permitir que a tua família intrometa no teu relacionamento, não é boa coisa. Porque se uma mãe, uma sogra, não se consegue impor. Se tu és esposa, tens o teu marido, se o teu marido não consegue colocar a mãe dele no lugar dela, como é que tu vais lidar com isso depois no futuro? Mas é minha mãe. Claro, eu tenho mãe. Meu marido Nós não mãe. estamos a ocupar o lugar de ninguém. Claro que não. Pelo contrário, tem que haver respeito. Se calhar um dia ou outro ela vai aconselhar. Mas não intrometendo. Porque a partir do momento que ela começa a dizer olha, o meu filho quer assim, o meu filho quer assado. Não, peraí. Eu me casei com ele. A gente vai se entender juntos. Ela vai ser mãe, sempre, a vida toda. Sempre que ele for precisar, ele se calhar vai ter ali a mãe. Mas a mãe tem que saber o papel dela. Assim como um dia ela também teve uma sogra. Claro que sim. Estás a entender? Então eu vejo que esses são os sinais. Como é que ele te trata? Uma coisa que eu apreciava muito no meu marido, da forma que ele me tratava quando começámos a namorar. Meu marido sempre me abriu a porta do carro. Isso é uma coisa. Não vou dar importância a isso. Coisas que São pequenas coisas que fazem a diferença. O meu marido sempre foi muito gentil para mim. Não vou estar aqui a gabar muito. Mas pronto, concluindo. Encontraste o teu marido, estão juntos até hoje, foi uma relação que foram construindo, casaram muito rápido também. 10 meses. Então, mas foram-se conhecendo, viste as boas obras dele, foi o que te fez ficar. E o que é que me tens a falar da tua vida hoje? O que é que tu achas que seria a tua vida se tu não tivesse entrado na fé? O que é que muda? O que é que muda? A tua vida, tu olhas para a Raquel de hoje, olhas para a Raquel de antes. Como é que achas que teria sido o desfecho se não tivesse acontecido, não é? Olha. Para mais que nós já sabemos, porque o desfecho, o dia em que tu decidiste mudar foi o dia que podia ter mudado para pior também. Exatamente. Então, o que é que tens para nos dizer? O que é que tens para passar? Qual é que tu achas que é o fundamento do teu testemunho? É assim.
Eu até fico assim bem coisa, Yeah. porque às vezes eu paro para pensar nisso. É importante. Quando nós somos muito grata a Deus, é muito importante nós lembrarmos de onde nós saímos. É muito importante Porque às vezes já mesmo. estamos tão longe de onde era que esquecemos. Esquecemos de onde eu paro. Eu gosto de às vezes parar e pensar um pouco. Poxa, meu Deus, o Senhor me tirou da lama. Deus me tirou da lama. Se eu não conhecesse Ele, eu não estaria mais aqui. Às vezes me perguntam, Fogo, se tu não conhecesse a Deus, eu não estaria morta. Não tem Yeah. outra explicação. Eu não estaria mais aqui, esquece, não tem como dizer outra coisa. Pela vida que eu estava a levar, pelos pensamentos que eu tinha. Infelizmente, tem pessoas que acabam mesmo com tudo. Né? Então, resumindo, hoje a Raquel é uma pessoa assim. Eu sou uma mulher com os meus defeitos, não vou dizer que não, mas sou uma mulher realizada. Realizada para os sonhos que eu tive no passado. Tenho família. E uma família muito, 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 muito minha Tu conseguiste companhia. realizar o teu sonho. Eu consegui realizar o meu sonho muito mais. Deus me deu muito mais do que aquilo que eu idealizei na minha vida. É assim, eu sonhava ter cinco meninas na minha vida. Hoje eu tenho uma que vale pelas cinco. Fala pelas cinco. Estás a entender? Eu sonhava em viajar, em conhecer o mundo. Hoje eu o faço. Eu sonhava em ter uma família, ter um marido, como deve ser uma casa, um lar. Não é uma casa. Eu sonhava ter um lar. Hoje eu tenho um lar. E é engraçado como que tu nunca aprendeste o que era o amor Não, de uma mãe. não. Mas hoje em dia tu sabes ser. Hoje em dia eu passo para minha filha com regras e disciplina, porque quem me conhece sabe, né, que A gente sabe. ali há disciplina, né, mas eu passo para minha E filha são o muito amor. parceiras. São muito É, parceiras. eu e a minha vocês. filha, então a gente já está a trabalhar Eu juntas. acho que isso é bom de se ver, porque tu não tiveste isso. Yeah, Tu não aprendeste isso. Ninguém te ensinou. exato. Há pessoas que, tipo, hoje em dia são muito parceiras dos filhos porque os pais foram com elas. Exato. Ninguém te ensinou isso. Yeah. Deus te ensinou isso. Deus me ensinou isso e me ensina até hoje, e eu creio que permanecendo nessa mesma fé, permanecendo nesse mesmo espírito, eu tenho a certeza que muito mais Ele vai me ensinar, porque cada fase da nossa vida é um novo ciclo que vem, né? Que começa. Hoje tenho 33, amanhã vou ter. Amanhã não, ano que vem, né? Ano que vem eu vou ter 34, então vai ser um novo ciclo, novos desafios, nova novidade de vida, coisas novas, coisas más também que eu sei que podem vir a acontecer. Mas eu olho para o céu e agradeço. E hoje eu sou muito grata. Muito grata a Deus, porque eu posso ficar sozinha, e é uma das coisas que eu gosto muito. Antigamente eu não gostava. Hoje eu amo ficar sozinha. A tua mente não está vazia. Não está. Aliás, eu tenho muita coisa para fazer. Tenho muita coisa para pensar. Eu sou uma mulher super ocupada. Graças a Deus, eu sou muito ocupada. E eu olho para mim, para minha vida, para minha casa. Se me perguntarem, tu és rica? Não, eu não sou rica. Tens paz. Eu tenho paz. Eu sou rica de espírito. Ah! Sou rica de espírito. É verdade, eu sou rica de espírito. Se me perguntarem, Raquel, gostarias de conquistar mais? Gostaria de conquistar mais. Claro, eu as tenho pessoas muitos pensam sonhos. que tu entras e não, eu só quero viver para Deus, nós não precisamos de riqueza, nós não precisamos de nada disso. Não. Queres conquistar, Quero tens conquistar sempre de mais. conquistar. Eu tenho N objetivos. Mas tu não que precisas. Não. Tu queres. É assim, há pouco tempo eu passei por um desafio teve um desafio assim que eu não consegui, né? Uma conquista que eu não consegui alcançar. E uma coisa que me veio à mente, que Deus me mostrou. Eu tenho uma cama para dormir, tenho comida para comer, tenho um marido da qual eu posso me deitar e eu sei que é fiel a mim, tenho uma filha abençoada. Por que eu vou estar a me preocupar tanto daquilo que eu perdi? E olha que eu perdi muita coisa, sabes? Não vou estar aqui a dar detalhes, mas houve muita coisa que eu perdi durante 2 anos. Uma delas que muito me doeu, nem só o material, porque eu perdi muita coisa material, mas a que mais me doeu foi ter perdido o meu pai. Mas, porque cada ano que passava, lá está, retrocedendo, eu tinha mágoa dele. Mas, conhecendo a Deus, eu perdoei. E a nossa amizade foi crescendo. Não foi uma coisa da única, eu perdi meu pai, agora somos best. Não. Não. Eu e o meu pai Construindo. fomos construindo uma amizade muito bonita.
muito linda. Começámos a sair, começámos a passear, começámos a comer fora, só nós os dois. E o meu marido, meu pai amava o meu marido como se fosse um filho. Então, quando eu dei por mim, eu perdi o meu pai. Mas é engraçado como que Deus ele faz tudo de novo. Yeah. Claro, ele deu-te essa oportunidade. Deu, e eu agradeço Mas muito. tudo tem consequências. E a consequência de esse comportamento dos teus pais para contigo foi não terem esse tempo suficiente para realizar essa É amizade. verdade. É assim, lá está, ele não nos iliba das consequências. Não. Não, elas estão lá. Ele dá-nos outra oportunidade. Sim. Mas foi aquele tempo. Foi aquele E foi tempo. aquele tempo porque Mas olha, foi aquele tempo. Deus sabe de todas as coisas, Sim. mas foi bom. Penso que foram uns 7 anos. Foram 7 anos tão bons da minha vida. Eu deitava no colo do meu pai não gostava de beijos e essas coisas. Aqueles moda antiga, africano que teve na tropa, você já sabe como é que era. Ele sempre foi muito rígido, muito coisa. Tanto é que dizem que eu sou deixa de muito emoção. deixa de emoção. Ele, aliás, as pessoas dizem que eu sou muito parecida com ele. Muito, mesmo, muito. Em termos de disciplina, de querer as coisas e tal. Sou muito parecida com o meu pai. Mas às vezes eu pegava nele, ai pai, deixa eu me deitar aqui no colo. Tipo, foi muito bom. Então, quando eu dei por mim, eu perdi meu pai. Custou muito. Mas olha só como é que Deus ele é tão lindo que pode ter custado, mas Deus me supriu as necessidades da dor. A dor da perda é muito grande. Por isso é que quando uma cliente minha perde alguém, eu gosto de ir lá, embora não gosto. Não gosto de estar naquele ambiente. Eu não gosto. Mas como eu sei o quanto custa, eu abro mão desse não gostar e vou dar um abraço, vou dar uma flor, vou dar passar a fé, porque dói. E quando não se tem Deus, tem pessoas que a vida dela acaba ali. Infelizmente. Então, quer dizer, resumindo, eu perdi muita coisa, mas quando Deus me mostra que eu tenho uma cama para dormir, uma comida para comer, um trabalho, um salão enorme, graças a Ele foi Deus que me deu aquilo. Então, quer dizer, não falta nada. Vamos chegar aí. Mas agora, para concluir, tens algum conselho para quem te está a ouvir, para os jovens que estão a ouvir, para os jovens que não conhecem a Deus, não conhecem a igreja, estão na vida deles, podem ter a fé deles? Um conselho, tens algo para lhes dizer? Olha, um conselho que eu tenho para os jovens hoje em dia é que hoje em dia é muito fácil, mas é muito fácil a gente marcar a diferença neste mundo. Mas é muito fácil, sabe por quê? Porque hoje em dia há muita facilidade, muitos talentos escondidos. A malta hoje em dia quer viver só pelas redes sociais. Toda a gente quer ser youtuber, toda a gente quer ser influencer e esquecem que há muita coisa à nossa volta, né? Que dá para vir ao de fora, né? Dá para... Sem ser internet, sem ser redes sociais, há outras nossos coisas. dons, não precisamos seguir todos o mesmo caminho. Não precisamos de ser todos influencers. Precisamos de ser uma cabeleireira da vida, um jornalista da vida, mas nós temos que seguir como está o mundo hoje, temos que seguir a tendência, temos que ser mais tecnológico. Ok, tudo bem. Mas por que eu digo que hoje em dia é muito fácil tu marcar a diferença? Para mim, tu agora estás a marcar a diferença. Tu estás a fazer uma coisa... É verdade, sério. Tu estás a fazer uma coisa que muitos jovens, se calhar, têm o dom para fazer, mas não fazem. Mas eu não vou mentir, que eu te disse este conselho mesmo para alguém que esteja lá fora, mas a verdade é que quando eu estava lá fora, quando eu não estava na fé, eu não tinha. Eu não sabia que eu tinha um dom, eu não sabia que eu tinha este dom, eu não tinha ideias, eu não tinha nenhum objetivo, eu sempre fui aquela pessoa, mas pronto, isto é conversa para depois, mas eu sempre fui aquela pessoa que eu contento com o que eu tenho, tipo, a única coisa que eu quero é uma estabilidade, porque isso vem depois de trás, aquilo que tu não tens é a única coisa que tu queres, mas eu não tinha nenhum objetivo, eu nunca tive aquela criança que tinha um sonho, eu quero ser isto, eu quero ser aquilo, e ter muito isso fincado, eu nunca tive. E só quando eu fui construindo a minha fé e é que Deus me revelou, tipo, ok, sabes o propósito está ali. Sabes porquê que isso acontece? Porque hoje em dia, eu vejo pela minha filha, porquê que eu empurro muito a minha filha para desenvolver o talento dela? Ela trabalha comigo, eu ponho ela a trabalhar, ponho ela a ganhar também, ponho ela a alcançar os objetivos dela. Porque eu vejo que hoje em dia os jovens, a maioria, seja africano, seja europeu, seja o que for, já cresce numa estabilidade financeira e emocional também.
Hoje em dia, do mesmo jeito, estamos a ter 880. Do mesmo jeito que há casas que são todas estruturadas, há casas também que, São mesmo, demasiado. exatamente, mesmo não conhecendo a Deus, são até demasiado. Uma mãe que faz tudo pela filha, pelo filho, Eu acho que não é uma mãe só que dá isso. tudo. Eu vejo também que aqui em Portugal, como nós não vemos ninguém a fazer algo diferente, nós achamos que não é Não é possível. possível, não é E eu preciso. tinha muito essa mente. Mas lá está, epá, não querendo, mas dizendo, quando tu tens fé, tu consegues ver além. Mas Yeah, quando tu não tens fé, seja no que for, quando tu és uma yeah. pessoa, aquelas pessoas que acreditam logo que não é possível, nunca viste acontecer, não é possível, Sim, tu não sim. consegues sair disso. Porque eu nunca ia imaginar que esta plataforma seria possível. Yeah. Eu nunca vi ninguém Mas, fazer de mas perto lá de mim. está. Eu vejo aquelas pessoas que já estão no topo. Uau, ela conseguiu, mas ela já estava no topo. Mas não, Ela não mas veio do nada, existe é um o que nós começo. achamos. Existe um começo. E eu tenho comigo o seguinte: se a gente não tentar, um dia eu tentei. Um dia eu tentei me inscrever no IFP para tirar o meu curso. Yeah. Fiquei 2 anos à espera para me chamar. Aparentemente eu não tinha condições. Hoje em dia o IFP está mais fácil. Mas naquela época não era. Como é que eu ia me sustentar sendo mãe solteira, estando a fazer um curso? Que eu ia apanhar a minha tarde toda. Eu praticamente entrava às 2, saía 10 para as 8. Então, como é que eu ia trabalhar, sustentar a minha filha? Tudo tem um começo, gente. E tudo que tem o seu Isto, começo olha, dá para requer... ficarmos aqui a falar até amanhã. Nós não podemos. Não podemos. E eu quero só que tu deixes então, onde é que te podemos encontrar? Partilha-nos, se calhar, a rede social do salão. O que é que tu fazes? Porque epá, eu também quero que as pessoas lá fora conheçam o teu trabalho e se elas estão interessadas em saber mais, em pormenores, podem ir até ti, podem te seguir, podem ver. A Raquel é uma mulher, um mulherão, é como se fosse uma mentora para mim. E ela tem um trabalho incrível e eu quero muito que passe isso para as pessoas também, porque eu quero que as pessoas vejam, porque elas agora vão ouvir e vão ver de onde é que tu vieste. Foi Yeah. do nada. E eu gostava que, se vocês estiverem interessados, que tirem um tempo para ir ver no que é que o nada se transformou. Exatamente, olha. Então, passa-nos. Olha, hoje a Onde é que Raquel, podem hoje encontrar? o nada transformou-se num salão lindo e maravilhoso. Foi uma conquista ao longo dos anos, que eu já estou lá. Vai fazer agora 9 anos, em fevereiro. Faz 9 anos que esse salão existe, que esse sonho se realizou. Quem entra lá diz, uau, o salão parece salão de ricos. Mas não, houve tudo um processo. É verdade. Às vezes, porque é tudo ouro, pensa já lá, ela não. É um processo, gente. Tudo começou assim num espelho, 3 cadeiras antigas. Tudo tem o seu começo. Eu estou aqui em Setúbal, aqui no Foste há pouco tempo chamada para um evento. Foi por um conta. evento que marcou a minha vida. Recebeste um Foi prémio. Foi um evento da Nos Record. faz- É verdade, foi um evento da Record que marcou literalmente a minha vida. Foi um evento XPTO, foi um evento lindo e maravilhoso. Recebi um troféu que eu nunca pensei num canal tão conhecido como a Record Portugal, como a Record TV. Se vocês entrarem no meu Instagram, que é Afrobeauty, underscore oficial, né? Afrobeauty underscore oficial. Vocês entram lá, vocês vão ver ali aquele logotipo dourado, assim, que fala muito sobre mim. Vocês vão ver quem eu sou, vocês vão ver o meu trabalho, que tem muita qualidade, Por sinal. por sinal, né? O meu trabalho, não por ser eu, mas eu tenho noção que tem muita qualidade. Vocês vão ser muito bem recebidas por mim e às vezes tenho equipa, às vezes não tenho, a vida é uma luta, mas serão muito bem recebidos, serão muito bem tratados e acima de tudo verão qualidade de trabalho. Sempre fui muito sincera no meu trabalho também, que isso para mim é muito importante. Não estou ali só para ganhar dinheiro, eu estou ali para transformar a autoestima das pessoas, para elevar a autoestima das mulheres. Para ser alguém também, se calhar, há uns tempos tu ias precisar que alguém tivesse sido para ti. Sim, e não tiveste. é uma coisa que eu gosto muito e eu já tive muitos elogios em relação a isso, que as clientes que lá entram, elas veem uma Raquel, um ser humano, não veem ali uma simples cabeleireira que está ali para ganhar, não. Por quê? Porque um dia eu também precisei de uma mão, de uma palavra, de um abraço. Às vezes tem clientes que eu abraço, tem clientes que eu já tive que fechar a porta para elas ficarem à vontade. Então, para mim, ser cabeleireira é ser isso. É ser humana. Não é simplesmente fazer o cabelo porque eu vou ganhar dinheiro, vou expandir. Não. Para mim, ser cabeleireira é ser humana. É saber que vai sentar ali alguém na minha cadeira e vai receber do que eu tenho
às vezes sem palavras. E tu vais dar daquilo que tens recebido. Exatamente. Que é o mais importante. Exatamente. E que a Raquel de 15 anos nunca ia sonhar. Nunca! Nunca! Eu penso, olha, eu sonhava em ser hospedeira de bordo e tudo mais, sempre sonhei em viajar, isso aqui é certo. Claro. Mas eu sonhava em ser hospedeira de bordo, toda nanana. Eu acho que eu ia ser bárbara naquela época. Mas pronto, Deus sabe de todas as coisas. Eu nunca pensei de chegar até aqui. Nunca pensei de ter o que eu tenho. Eu não sou rica, é o que eu volto a dizer. Eu não sou rica, não tenho assim condições como gostaria de ter, porque nós queremos sempre mais. Claro. Mas uma coisa que eu levanto muito a mão para o céu e agradeço a Deus é a estabilidade espiritual, emocional, familiar, sentimental e financeira que Deus me deu. Isso aqui para mim, lutas vamos ter sempre. Não pensem que eu não tenho lutas, eu tenho lutas muito grandes e ela sabe. Algumas coisas ela sabe, algumas coisas eu também não conto, claro. porque há situações que são entre nós e Deus. E atenção, que mesmo, isto é uma coisa que eu também quero muito passar, mesmo nos testemunhos é uma coisa que temos que ter muito cuidado, muita atenção. E isto tem sido para mim, claro, eu tenho que estar aqui com muita atenção porque estamos a falar de vidas. Yeah. E vocês não podem expor tudo aqui. Eu tenho que ser uma pessoa que também tem sensibilidade para perceber o que é que se Exato. pode falar, o que é que não se pode falar. E então, eu queria te agradecer por teres estado aqui, por teres partilhado este caminho da Raquel que estava em cima de uma cadeira numa janela, Yeah. para a Raquel que hoje em dia está num salão, com uma família, com paz, com fé. E epá, isso é maravilhoso. Tu sabes que és como uma mentora para mim. Então, obrigada! Eu espero que vocês tenham gostado. Ponham gosto, comentem, partilhem para alguém que achem que está a precisar, que pode estar a passar pela mesma situação. Pá, o nosso objetivo é incentivar-vos, é mostrar-vos que há outro caminho. E se tu és alguém que tem um testemunho, nós temos muito gosto em receber o teu testemunho. Eu mal posso esperar para tu seres o próximo aqui no lugar da Raquel. E é isso. Um beijo e um queijo.